Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem criar riqueza com tanta facilidade, enquanto outras lutam a vida toda? E se eu te dissesse que nos próximos minutos você vai descobrir o segredo que os ricos guardam às 7 chaves e que vai transformar completamente sua relação com o dinheiro hoje mesmo? Existe uma diferença fundamental entre quem apenas sonha com riqueza e quem realmente a conquista. E essa diferença não está na sorte, na herança familiar ou no talento inato. Está completamente na forma como você pensa. Napoleon Hill, após estudar por mais de 20 anos as mentes mais brilhantes e bem-sucedidas de sua época, chegou a uma conclusão que mudaria para sempre nossa compreensão sobre a criação de riqueza. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Pense nisso por um momento. Seu cérebro, esse supercomputador biológico que você carrega, tem o poder de transformar pensamentos em realidade material. Mas não de qualquer forma. Existe uma ciência por trás disso, uma metodologia precisa que funciona de forma quase matemática. Em 2025, com todas as mudanças tecnológicas e econômicas que estamos vivendo, esses princípios se tornaram ainda mais poderosos e urgentes. Hoje vou compartilhar com você 5 ideias revolucionárias que vão reprogramar completamente sua mente para a riqueza. São estratégias que os verdadeiros milionários aplicam silenciosamente todos os dias, enquanto a maioria das pessoas continua presa na mesma rotina de escassez. Você está pronto para fazer parte deste grupo seleto? Antes de continuar, se você realmente quer resultados transformadores, faça este exercício agora mesmo. Feche os olhos por 5 segundos e visualize-se daqui a 1 ano, tendo já implementado tudo o que vou te ensinar. Sinta a sensação de abundância, de realização, de liberdade financeira. Abra os olhos. Esta sensação é o combustível que vai te levar até lá. Guarde-a. Vamos começar com a primeira grande ideia que vai revolucionar sua vida financeira. O princípio do desejo ardente. Napoleon Hill descobriu que não basta querer riqueza de forma vaga ou casual. É necessário ter um desejo obsessivo, ardente, que queima por dentro e te mantém acordado à noite. A riqueza começa com um estado mental, com um propósito definido, com pouco ou nenhum trabalho árduo, escreveu Hill. Mas não se engane, esse pouco trabalho é apenas físico, porque mentalmente você precisa estar totalmente comprometido. Você já reparou como as pessoas comuns falam sobre dinheiro? Seria bom ter mais. Um dia vou melhorar de vida. Se eu tivesse sorte. Frases vagas, sem energia, sem convicção. Agora, compare isso com quem realmente conquista grandes fortunas. Eles não gostariam de ser ricos. Eles decidiram ser ricos. Eles estabeleceram um propósito específico e preciso. Faça este exercício agora mesmo. Pegue um papel e escreva exatamente quanto dinheiro você quer ter. Não um valor vago como muito dinheiro, mas um número específico. 100 mil, 1 mil, 10 mil. Defina o prazo específico para alcançar esse valor. E o mais importante, escreva exatamente o que você está disposto a dar em troca, porque nada vem do nada. A riqueza é uma troca. Repita para si mesmo todos os dias, de manhã e à noite. Estou determinado a ter seu valor específico até data específica, e em troca, vou sua contribuição. Essa declaração, quando repetida com emoção e convicção, programa seu subconsciente para encontrar caminhos e oportunidades invisíveis para os outros. Mas não é apenas sobre repetir palavras, é sobre sentir. Napoleon Hill descobriu que os pensamentos precisam ser energizados pela emoção para terem poder transformador. Quando você pensa em sua meta financeira, você precisa sentir a empolgação, a determinação, a certeza absoluta de que já está no caminho certo. E sobre isso falaremos no próximo ponto fundamental que separa os ricos dos pobres. A segunda grande ideia que vai transformar sua relação com a riqueza é o poder da fé aplicada. E não estou falando de fé no sentido religioso tradicional, mas da fé como um estado mental que Napoleon Hill definiu como a visualização e a crença na concretização dos desejos.
É a capacidade de ver algo que ainda não existe no plano material, mas acreditar tão profundamente nessa visão que seu comportamento já reflete essa nova realidade. Você já percebeu como os verdadeiros empreendedores de sucesso frequentemente anunciam suas vitórias antes mesmo de conquistá-las? Não é arrogância. É uma aplicação consciente deste princípio. Eles entenderam que o subconsciente não distingue entre o que é real e o que é vividamente imaginado com emoção. A fé é o elemento químico que, quando misturado com a oração, nos dá comunicação direta com a inteligência infinita, escreveu Hill. Em termos práticos, isso significa que quando você acredita absolutamente que algo vai acontecer, sua mente entra em um estado de receptividade e criatividade que atrai as circunstâncias, pessoas e oportunidades necessárias. Pense em como você fala sobre dinheiro quando está sozinho ou com pessoas próximas. Você se pega dizendo coisas como: "Isso é caro demais para mim", "Nunca vou conseguir pagar por isso", ou "Dinheiro não cresce em árvores". Essas afirmações aparentemente inofensivas são venenos para sua mente subconsciente, reforçando limitações que não precisam existir. Faça este exercício agora. Identifique as 3 frases negativas que você mais repete sobre dinheiro. Agora, crie substituições positivas e realistas para cada uma delas. Por exemplo, em vez de "nunca vou conseguir pagar por isso", diga: "Estou criando os meios para adquirir isso no momento certo". Em vez de "isso é caro demais", diga: "Estou avaliando se isso representa o valor adequado para mim agora". A fé aplicada não é apenas sobre afirmações positivas, é sobre reprogramar completamente sua relação emocional com o dinheiro. Napoleon Hill descobriu que muitas pessoas têm sentimentos contraditórios sobre riqueza, desejam-na consciente, mas subconscientemente associam dinheiro à ganância, exploração ou outros valores negativos. Pare por um momento e pergunte a si mesmo: que associações negativas você faz com pessoas ricas? Que histórias você conta a si mesmo sobre o que seria necessário sacrificar para se tornar rico? Essas crenças limitantes estão agindo como um freio de mão em sua jornada para a prosperidade. A verdade é que a riqueza, em si, não é nem boa nem má. É apenas uma forma de energia que amplifica quem você já é. Se você é generoso, a riqueza o tornará mais generoso. Se você é mesquinho, a riqueza apenas amplificará essa característica. A riqueza não muda seu caráter, ela o revela e o amplifica. E isso nos leva ao terceiro pilar fundamental para pensar e ficar rico em 2025: o conhecimento especializado. A terceira grande ideia que vai catapultar sua jornada para a riqueza é o poder do conhecimento especializado. É um erro comum pensar que para ficar rico, você precisa saber um pouco sobre tudo. Na verdade, é justamente o contrário. O conhecimento não atrairá dinheiro, a menos que seja organizado e inteligentemente dirigido através de planos de ação práticos, ensinou Napoleon Hill. E o conhecimento mais valioso é aquele que resolve problemas específicos para um grupo específico de pessoas. Pense nisso. Quanto mais específico e direcionado for seu conhecimento, menos concorrência você terá e mais valor poderá entregar. Em 2025, com a explosão da inteligência artificial e da automação, esse princípio se tornou ainda mais crucial. As máquinas podem fazer o trabalho generalista, mas o especialista humano que domina profundamente uma área específica torna-se insubstituível. Você já se perguntou por que alguns profissionais cobram 10 vezes mais que outros na mesma área? Não é apenas marketing. É porque eles se aprofundaram tanto em um nicho específico que se tornaram a referência absoluta naquele campo. Eles não são apenas bons, são excepcionalmente especializados em resolver um problema específico que causa dor em pessoas dispostas a pagar para eliminá-la. Não há preço definido para ideias brilhantes, escreveu Hill. O valor do seu conhecimento não está limitado pelas horas que você trabalha, mas pelo impacto que ele causa. Um conselho que economiza milhões para uma empresa vale milhões, independentemente do tempo que você levou para formulá-lo.
Faça este exercício prático agora. Pegue um papel e liste os 5 problemas que você resolve melhor que a maioria das pessoas. Agora, identifique quais desses problemas causam mais dor, desconforto ou custos para um grupo específico de pessoas que tem recursos para pagar pela solução. Esse é seu ponto de partida para desenvolver conhecimento especializado verdadeiramente valioso. Mas tenha em mente, o conhecimento especializado não é estático. Em 2025, com a velocidade das mudanças tecnológicas, o que é valioso hoje pode se tornar obsoleto amanhã. Por isso, os verdadeiros criadores de riqueza adotaram o hábito do aprendizado contínuo e direcionado. Eles não estão aprendendo aleatoriamente, estão constantemente aprofundando seu conhecimento nas áreas específicas que geram maior retorno financeiro. E aqui está uma verdade que poucos compreendem. Você não precisa saber tudo pessoalmente. Napoleon Hill descobriu que os mais bem-sucedidos criaram mentes mestras, grupos de pessoas cujos conhecimentos combinados superam qualquer capacidade individual. Nenhum indivíduo tem experiência, educação, capacidade inata e conhecimentos suficientes para garantir a acumulação de uma grande fortuna sem a cooperação de outras pessoas, escreveu ele. Em um mundo interconectado como o de 2025, sua rede de contatos e colaboradores se tornou tão valiosa quanto seu conhecimento pessoal. Os ricos entendem que não precisam ser os mais inteligentes da sala. Precisam apenas ter acesso aos mais inteligentes em cada área específica. Pergunte a si mesmo: você está desenvolvendo um conhecimento tão valioso que as pessoas pagariam uma fortuna por ele? Ou está apenas acumulando informações genéricas que qualquer um pode obter gratuitamente? A diferença entre essas duas abordagens é a diferença entre mediocridade financeira e extraordinária riqueza. E isso nos leva ao quarto princípio transformador descoberto por Napoleon Hill. A quarta grande ideia que vai revolucionar sua capacidade de gerar riqueza é o poder da decisão. A análise de milhares de pessoas que haviam experimentado o fracasso revelou o fato de que a falta de decisão estava quase sempre no topo da lista das 30 principais causas de fracasso, observou Napoleon Hill após suas extensas pesquisas com os homens mais ricos de sua época. Você já reparou como as pessoas de sucesso parecem tomar decisões rapidamente e mudar de ideia lentamente, enquanto as pessoas comuns fazem exatamente o oposto? Passam semanas ou meses contemplando uma decisão, mas depois a abandonam ao primeiro sinal de dificuldade. Essa indecisão crônica é um dos maiores ladrões de potencial financeiro. Em 2025, com a sobrecarga de informações e opções que enfrentamos diariamente, a capacidade de tomar decisões claras e rápidas tornou-se ainda mais valiosa. Cada minuto que você passa na dúvida é um minuto que poderia estar gerando resultados. A riqueza não gosta de incerteza. Ela flui para aqueles que têm clareza e convicção. Napoleon Hill descobriu que os homens de maior sucesso tinham o hábito de tomar decisões definitivas rapidamente e mudar essas decisões lentamente, se é que algum dia o faziam. E aqui está o segredo que poucos entendem. Não é necessário ter todas as informações para tomar uma boa decisão. Os ricos desenvolveram a capacidade de decidir com 70% das informações ideais, sabendo que os 30% restantes geralmente só aparecem depois que você já está em movimento. Faça este exercício agora. Liste 3 decisões importantes relacionadas a dinheiro que você vem adiando. Pode ser iniciar um negócio, fazer um investimento, eliminar uma despesa desnecessária ou buscar uma nova fonte de renda. Agora, comprometa-se a tomar uma decisão definitiva sobre cada uma delas nas próximas 48 horas. Não é necessário implementar tudo imediatamente, mas a decisão em si precisa ser feita. Pessoas que não conseguem tomar decisões rápidas e definitivas raramente chegam a qualquer decisão, escreveu Hill. E sem decisão, não há ação. Sem ação, não há resultados. É uma equação simples, mas profunda. Existe um fenômeno interessante que acontece quando você se compromete verdadeiramente com uma decisão.
O universo parece conspirar a seu favor. Não é algo místico, mas psicológico. Quando você decide definitivamente, seu cérebro passa a filtrar as informações do ambiente de forma diferente, notando oportunidades que antes passavam despercebidas. Os psicólogos chamam isso de atenção seletiva, mas Napoleon Hill já havia identificado esse princípio décadas antes. Você já percebeu como, quando decide comprar um carro de determinado modelo, de repente começa a ver esse mesmo modelo por toda parte? Não é coincidência. Seu cérebro estava ignorando essas informações antes porque não eram relevantes para você. Da mesma forma, quando você decide firmemente se tornar rico, começa a notar oportunidades de negócios, investimentos e conexões que sempre estiveram lá, mas eram invisíveis para você. As opiniões não são caras. Todo mundo tem um monte delas prontas para você, especialmente aqueles que não têm o hábito de adquirir riqueza, alertou Hill. Uma das principais razões pelas quais as pessoas falham em tomar decisões é o medo da crítica. Elas se preocupam tanto com o que os outros vão pensar que ficam paralisadas. Os criadores de riqueza, por outro lado, entenderam que a crítica é inevitável quando você está fazendo algo significativo. Na verdade, se ninguém está criticando você, provavelmente não está fazendo nada importante o suficiente para gerar riqueza substancial. As decisões que geram as maiores recompensas financeiras raramente são populares no início, e isso nos leva à quinta e talvez mais poderosa ideia que vou compartilhar com você hoje. A quinta grande ideia que vai transformar definitivamente sua realidade financeira é o poder da persistência. Napoleon Hill a definiu como um estado mental que pode ser cultivado e concluiu, após estudar centenas de pessoas bem-sucedidas, que a persistência é um fator essencial para o procedimento de transformar o desejo em seu equivalente monetário. Você já notou como quase todo sucesso da noite para o dia, na verdade, levou anos ou décadas de trabalho persistente, longe dos holofotes? Em um mundo de gratificação instantânea, como o de 2025, a capacidade de persistir quando todos ao seu redor desistem tornou-se um superpoder financeiro. A facilidade com que as pessoas desistem diante da derrota é assustadora. Para cada 100 pessoas que estão dispostas a enfrentar o fracasso, há 10.000 que desistem ao primeiro sinal de derrota, observou Hill, e essa estatística tornou-se ainda mais extrema na era digital, onde a maioria busca resultados imediatos e abandona qualquer empreendimento que não gere retorno rápido. Mas aqui está a verdade inconveniente, que poucos estão dispostos a enfrentar. Quase todo empreendimento valioso passa por um período que Hill chamou de teste de persistência. Aquele momento onde tudo parece estar dando errado, onde os resultados são escassos ou inexistentes, e onde toda lógica sugere que você deve desistir. Pense nos maiores sucessos empresariais do nosso tempo. A Amazon não deu lucro por anos. O Facebook foi ridicularizado como uma moda passageira de faculdade. A Tesla quase faliu várias vezes. O que separou esses empreendimentos dos milhares que falharam não foi apenas a ideia ou o timing, mas a persistência inabalável de seus fundadores. A persistência é para o caráter do homem o que o carbono é para o aço, escreveu Hill. É o elemento que transforma boas intenções em resultados concretos, que transforma potencial em realidade. Sem ela, até as melhores ideias, os maiores talentos e as oportunidades mais promissoras acabam se dissipando. Faça este exercício agora. Identifique o projeto ou meta financeira em que você já desistiu pelo menos uma vez no passado, mas que sabe em seu coração que poderia transformar sua vida financeira se persistisse. Agora, escreva os 3 principais obstáculos que te fizeram desistir antes e, ao lado de cada um, escreva uma estratégia específica para superá-lo desta vez. O que poucos compreendem é que a persistência não é apenas sobre continuar tentando cegamente. É sobre continuar adaptando sua abordagem enquanto mantém o objetivo final claramente em foco. Como Hill ensinou, a persistência é uma combinação de vontade, desejo, determinação, poder e plano,
todos direcionados para um objetivo definido. Em 2025, com mudanças tecnológicas e econômicas ocorrendo em ritmo vertiginoso, a flexibilidade tática combinada com persistência estratégica tornou-se a fórmula para a riqueza duradoura. Os verdadeiros criadores de fortuna não se apegam a um método específico, mas são absolutamente inflexíveis quanto ao resultado final que desejam alcançar. Você já notou como as pessoas comuns ficam obcecadas com o jeito certo de fazer as coisas, enquanto os verdadeiramente bem-sucedidos estão focados apenas nos resultados? Eles entendem que existem infinitos caminhos para a riqueza, e se um não funcionar, simplesmente tentam outro e depois outro, até que o objetivo seja alcançado. Napoleon Hill identificou 8 fatores que constituem a persistência: definição clara de propósito, desejo, autoconfiança, definição de planos, conhecimento preciso, cooperação, força de vontade e hábito. Observe que metade desses fatores são internos, estados mentais que você cultiva, e metade são externos, ações que você toma no mundo. É essa combinação de mentalidade e metodologia que produz resultados extraordinários. Repita este mantra diariamente. Recusas temporárias não são fracassos permanentes. Esta simples frase, quando internalizada profundamente, pode ser a diferença entre desistir no momento crucial ou persistir até o ponto de virada que levará à sua fortuna. E aqui está um segredo que poucos compreendem sobre a persistência. Ela tem um efeito cumulativo. Os primeiros obstáculos que você enfrenta são geralmente os mais difíceis. Cada barreira que você ultrapassa fortalece sua capacidade de enfrentar a próxima. É por isso que os primeiros anos de qualquer empreendimento bem-sucedido são quase sempre os mais desafiadores. Você ainda não desenvolveu completamente seus músculos de persistência. Você já percebeu como algumas pessoas parecem desenvolver o toque de Midas depois de alguns anos de luta? Não é sorte nem coincidência. É o resultado natural da persistência aplicada consistentemente ao longo do tempo. Como Hill observou, a persistência é uma característica da qual o homem livre não pode escapar, mesmo que quisesse. Chegamos agora ao momento de integrar todas essas ideias transformadoras em uma única verdade poderosa. O que Napoleon Hill descobriu, após décadas estudando os mais bem-sucedidos criadores de riqueza, é que existe uma fórmula definida para o sucesso financeiro. Não é um segredo místico nem um golpe de sorte. É uma ciência precisa que qualquer pessoa pode aprender e aplicar. Você agora possui as 5 ideias fundamentais que formam essa fórmula. O desejo ardente, que define claramente seu objetivo financeiro. A fé aplicada, que programa seu subconsciente para acreditar na realização desse desejo. O conhecimento especializado, que torna você valioso no mercado. O poder da decisão, que transforma potencial em ação. E a persistência inabalável, que garante que você continue até alcançar o resultado desejado. Estas não são apenas teorias bonitas, são princípios práticos que criaram mais milionários do que qualquer outro sistema de pensamento na história. E o mais extraordinário é que funcionam independentemente da sua idade, educação formal ou condições econômicas atuais. Em 2025, com todas as transformações que estamos vivendo, inteligência artificial, automação, trabalho remoto, novas moedas digitais, esses princípios se tornaram ainda mais relevantes e poderosos. As regras superficiais do jogo econômico estão mudando rapidamente, mas as leis fundamentais da criação de riqueza permanecem inalteradas. A pergunta agora é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Muitos assistirão a este vídeo, concordarão com tudo o que foi dito, talvez até compartilhem com amigos. E então continuarão vivendo exatamente como antes, presos nos mesmos padrões mentais limitantes sobre dinheiro. Mas você não precisa ser um deles. Você pode ser aquela pessoa que realmente implementa essas ideias, que transforma conhecimento em hábitos, hábitos em ações e ações em resultados concretos. Como Napoleon Hill disse, não espere. O momento nunca será exatamente certo.
Comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. Faça este exercício final agora. Pegue um papel e escreva esta declaração, preenchendo os espaços em branco. Eu, seu nome, estou totalmente comprometido a alcançar seu objetivo financeiro específico até data específica, aplicando diariamente os 5 princípios que aprendi hoje. Estou disposto a pagar o preço necessário em termos de os sacrifícios que você está disposto a fazer, e persistirei até transformar esse desejo em realidade física. Assine esta declaração, date-a e coloque-a onde você possa vê-la todos os dias. Este simples ato de comprometimento pode ser o ponto de virada que mudará toda a sua trajetória financeira. Se este vídeo ressoou profundamente com você, se você sentiu aquela fagulha de reconhecimento de que estas verdades podem realmente transformar sua vida, escreva nos comentários: eu escolho a prosperidade consciente. Vamos ver quantas pessoas estão realmente prontas para essa transformação. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo e ative o sino de notificações. Estamos apenas começando esta jornada de transformação financeira e tenho muito mais conhecimento prático para compartilhar com você nas próximas semanas. Compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que você conhece que precisa urgentemente dessa mensagem, porque a verdadeira riqueza não é apenas sobre o que você acumula, mas também sobre o impacto positivo que você cria. A escolha agora é sua. Você pode continuar vivendo com os mesmos padrões mentais que produziram seus resultados financeiros atuais, ou pode adotar esta nova forma de pensar que abre as portas para uma prosperidade extraordinária. Como Napoleon Hill ensinou, qualquer que seja a mente do homem possa conceber e acreditar, ela pode realizar. Eu acredito em você. Agora é hora de você acreditar em si mesmo e começar a pensar e viver como verdadeiramente rico.